Pessoal, vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre o resultado da Asas 2154, antiga Arezzo, que fez uma fusão com a Soma e hoje é a Asas. Uma empresa que nos últimos meses, no último ano, nos últimos anos, vem sofrendo muito. E é uma empresa que a gente estudou aqui no último trimestre. A gente estudou aqui no último trimestre a empresa, que foi um dos piores resultados que ela já teve na história, que foi um prejuízo aqui de 68 milhões, foi um resultado assim, para jogar no lixo. Foi um resultado muito fraco e muito ruim. Mas agora parece que as coisas mudaram. Parece que ajeitaram a casa e esse trimestre veio um resultado muito bom. Hoje, após a divulgação do resultado, o papel subiu aqui 22% hoje, com um volumaço de compra, 487 milhões de reais negociados nesse papel hoje. A gente vai ver hoje se isso é justificável, né? Eu acredito que sim. Igual eu falei com vocês no último trimestre, a Arezzo, ela é uma empresa historicamente muito boa, né? Se a gente vir na base anual, a gente consegue ver que, na verdade, ela vinha de uma crescente de lucratividade muito boa. Claro, 2020 afetou demais, depois expandiu e cresceu muito. O que acontece é que, depois, né, dessa turbulência da pandemia, quando as coisas normalizaram, o Brasil não normalizou. Então veio os juros. A taxa Selic muito alta. Os juros muito altos, o que acontece? Comprime as margens da empresa, a gente consegue ver aqui uma compressão de margem aos poucos, 2021 12, 10, 8, 4%, que foi a margem dela no ano de 2024. O que vem com isso? Endividamento. A empresa teve uma crescente muito forte no endividamento aqui, enquanto o EBITDA não saiu do lugar. O EBITDA aqui da empresa de 2023 para 2024 subiu 2% e o endividamento subiu 470%. Então a gente viu um problema aí que eu falei no vídeo que eu fiz do último trimestre, que é para a gente acompanhar, porque é uma empresa historicamente muito boa, muito bem gerida, e ela tinha tudo para sair disso e melhorar. E eu até falei para vocês que a gente via que sim, o preço dela estava sendo justificado com as quedas aqui, estava nessa região. Agora a gente vê que na verdade talvez foi um exagero, porque o lucro já está crescendo, a empresa está voltando aos trilhos, a mostrar o que ela sempre mostrou de uma baita de uma eficiência, de uma rentabilidade boa, uma lucratividade boa. E a empresa ainda está aqui, vocês conseguem ver no último ano, uma desvalorização de 40%. Últimos 5 anos, 17%, no topo, menos 67% em relação ao seu topo histórico. Então, é uma empresa que apanhou muito, apanhou muito. As situações de mercado, claro, não eram das mais favoráveis, ainda não são, tendem a melhorar agora. Mas a empresa conseguiu sim mostrar um trimestre muito interessante. Olhando aqui a comparação pela base trimestral, né, comparando com o trimestre anterior, a receita da empresa mais que dobrou, subiu 150%. Então foi uma subida de receita bem interessante. A lucratividade da empresa trimestre após trimestre subiu 64%, lucro líquido. Então, ao que tudo indica, foi sim um trimestre legal. O EBITDA, a gente consegue ver que a geração de EBITDA foi muito legal, um dos melhores aqui dos últimos trimestres também, o que facilita bastante a nossa compreensão em relação à dívida da empresa, que cresceu, mas o EBITDA também cresceu. Então a dívida líquida da empresa sobre o EBITDA já não está tão discrepante assim, o que mostra que ela está bem mais saudável agora, certo? E ela está sendo negociada a um PL aqui de 9,6, né? Então, como quase todas as empresas aqui do Brasil, a maioria que apanhou muito, principalmente no setor de consumo, está com uma taxa de desconto muito boa. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui juntos. Eu não vi ainda, tá? Para ser bem sincero, eu vi por cima os números. Vamos dar uma olhada aqui no release de resultados da Arezzo. É Asas, mas eu vou chamar de Arezzo, tá? Porque é difícil ficar falando Asas toda hora. Vamos dar uma olhada aqui então no release da Arezzo.
O release da Arezzo é muito grande, tem 40 páginas. A gente pode pular muita coisa. E só para o que interessa. Então a receita a gente viu que cresceu bastante, o EBITDA também a gente já viu que cresceu muito. As margens melhoraram bastante. O que significa isso? Uma gestão mais eficiente, né, do capital, do endividamento. O lucro cresceu muito também. Aqui falando sobre a junção das empresas, Grupo Soma, Grupo Arezzo. Então aqui mostra a questão das receitas, nos diferentes setores que a empresa atua. A gente já viu que melhorou tudo, melhorou todos os indicadores. Sell-out, sell-in melhorando também, que é ótimo. O e-commerce teve um aumento aqui na receita, foi 19% da receita bruta das marcas. Legal, então tudo crescendo. É isso aqui que a gente espera sempre da Arezzo. Se você depois quiser ver o vídeo que eu fiz sobre o trimestre anterior, o último trimestre de 2024, você vai ver que não era o que a gente costumava ver na Arezzo. Isso aqui que a gente está vendo agora é o que era o comum, e é o que deve seguir sendo comum. Certo? Então aqui mostra um resumo, né? Os trimestres aqui sendo comparados. Teve um aumento aqui dos custos, mas também a receita cresceu bastante, o lucro bruto cresceu, as despesas aumentaram também, mas o EBITDA cresceu muito. Isso aqui que é o principal para trazer essa relação entre dívida líquida e EBITDA em um patamar mais saudável, que era algo que estava complicando no último trimestre, né? Se continuasse apertado daquele jeito, a empresa perdendo rentabilidade, não ia ser legal, mas aparentemente é o que não está acontecendo. Está muito bem, o lucro líquido crescendo aqui 20%. Aí vai mostrando cada um dos canais dela, que a gente pode passar um pouco mais rápido, porque senão fica muito demorado a gente ver tudo. Mas basicamente vocês conseguem ver, né? Voltando aqui para o calçado, crescendo. Crescendo um pouquinho, né? Single digits, mas crescendo bem. Vestuário, double digits alto. Ótimo. Essas fotinhas aí, essas. É, cada um com seu estilo de roupa, né? Eu não entendo algumas modas aí, não. Mas quem sou eu, né, para falar? Vestuário democrático. A parte de oficina, né, da reserva, se eu não me engano, vestuário masculino crescendo double digits aqui. Muito bom também. É isso que a gente está vendo, um crescimento em toda a base da empresa. É ótimo, aqui a parte da reserva, indicador financeiro, a gente já viu, receita crescendo, lucro bruto crescendo, que é ótimo, a margem crescendo um pouquinho, mas é bom não tendo tanto afrouxamento aí de margem. EBITDA, né, que a gente já viu, crescimento. Enfim, pessoal, não tem nem o que ficar falando muito aqui, sinceramente. O que eu mostrei para vocês no início foi basicamente isso. Esta movimentação do dia já demonstra muito bem o que eu quero dizer. O mercado não estava botando muita fé, né? A empresa vem de uma tendência de baixa fortíssima. A gente, inclusive, operou na venda esse papel aqui dentro do grupo exclusivo. Mas o fato é que agora a realidade voltou à tona, que as situações específicas de mercado, por exemplo, os juros altos, elas são passageiras na maioria das vezes. As empresas boas vão continuar sendo boas, vão voltar a ter resultado e vão crescer cada vez mais. Isso que importa para você achar barganhas aí no mercado, que tem muito hoje, muito. E antes, há um mês, 2 meses atrás, tinha muito mais ainda. A lucratividade melhorou, blá blá blá. Falando sobre a Hering.
O endividamento da empresa, ó, a dívida líquida sobre EBITDA que eu falei para vocês, está controlado, nada demais, não cresceu muito. Aqui está diferente do que a gente viu lá atrás por conta da forma que é calculado também, tá? É alavancagem 1,3 totalmente saudável. Isso se deve ao crescimento do EBITDA, no caso. E tende a só melhorar, né, pessoal? Tende a só melhorar, porque não adianta, a empresa vai fazer o que ela sempre fez, é crescimento na veia. Enfim, aqui são as partes mais específicas, não vem ao caso agora. O fato é que a Arezzo conseguiu sim entregar uma melhora bem relevante. Ah, pessoal, antes que eu esqueça, eu fiz aqui um GPT personalizado no chat GPT, que mais ou menos eu consegui passar mais ou menos tudo que eu gosto de analisar nas empresas, para que ele tente enxergar as empresas e as análises igual eu enxergo. Então vamos fazer esse teste aqui juntos com a Arezzo. Vou colocar aqui a asa 3, eu vou até falar, considerando os resultados mais recentes do primeiro TRI. Vamos ver então o que a inteligência artificial vai falar aqui pra gente. Aí, ó, falando sobre o primeiro TRI de 25, que é ótimo. Aqui eu falei, isso tudo fui eu que programei para a inteligência artificial fazer. Inclusive eu posso deixar aí na descrição do vídeo para vocês, se vocês tiverem interesse em estudar aqui junto com essa inteligência artificial. Que mostra um pouco sobre a Arezzo, né? Que mostra o que a gente já falou, crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de EBITDA, que foi o principal, crescimento das margens, tudo a gente já falou também. Eficiência operacional, tranquilo. A empresa descontinuou marcas menos rentáveis. Isso mostra basicamente uma grande efetividade na atividade da gestão da empresa, que é ótimo, focando no que está bom e deixando de lado o que está ruim. Os riscos, qualidade de gestão, nota final 4 estrelas. ASA 2154 apresentou resultados sólidos no primeiro trimestre, com crescimento robusto e melhoria de margens, indicando uma trajetória promissora. A empresa está bem posicionada para consolidar sua liderança no setor de moda, embora deva monitorar de perto a geração de caixa e a integração das operações. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Para ser bem sincero, eu não concordo muito com a nota de 4. Eu acho que a Arezzo agora merece sim uma nota 5 de novo, como ela sempre foi. No trimestre anterior deu uma fraquejada, mas agora basicamente tudo voltou ao normal.